Olá, eu me chamo Elizabeth Mustafa e hoje nós vamos falar um pouco sobre Maomé. Porque nós estávamos estudando no antepenúltimo vídeo o Renascimento, o fim da Idade Média, o Renascimento, o início da Idade Moderna. E é importante a gente falar sobre Maomé, sobre a expansão islâmica, para que a gente possa compreender posteriormente as grandes navegações e o desenvolvimento da Idade Moderna. Portanto, nós vamos conversar sobre o Islã e Maomé. Mesmo porque falar da Idade Média e não falar de Maomé e da expansão islâmica é um erro muito primário. E a gente precisa analisar esse tema. E aqui eu já deixo claro, na perspectiva da doutrina espírita. O que eu quero dizer quando eu digo que estou analisando a partir da perspectiva da doutrina espírita? Eu estou dizendo que nós vamos analisar o fato histórico, mas a análise vai ser direcionada pelos estudos que Kardec traz das leis da humanidade, a partir do espírito em evolução, e também do estudo sobre o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, que é o que eu estou trabalhando aqui. O que nós temos em Kardec, nós temos a revista de 1866, que trata da expansão do Islã e de Maomé. E temos também uma fala de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que ele faz uma análise. Então eu vou caminhar pela história de Maomé e nós vamos depois trazer essa análise na perspectiva da doutrina espírita para a gente concluir o nosso pensamento. As pessoas me perguntam assim: o seu nome é Mustafa? Você é árabe? E eu digo, eu tenho descendência árabe. O meu avô, que se chamava Mustafa Zacarias, veio para o Brasil e ficou aqui na região de uma cidade chamada Cruz das Almas, que tem na Bahia, no interior da Bahia. O meu pai nasceu lá. Meu pai se chamava Isolaque Mustafa. E ele perdeu os pais muito pequeno. Ele foi órfão, foi criado por um tio depois aqui em Salvador, no bairro da Ribeira. Os meus irmãos mais velhos podem ter mais informações sobre essa questão. Eu não tenho muitas informações. Aliás, eu não tenho nenhuma tradição árabe. Não conheço o Corão, que é o livro sagrado do Islã, que se chama Corão. As pessoas pronunciam Al-Corão, mas esse Al é um pronome. É como se fosse o Corão. O nome do livro é Corão. A gente pronuncia Al-Corão por vício de linguagem, mas na verdade o nome do livro é Corão, que é o livro sagrado do Islã. Eu não tenho conhecimento do islamismo como árabe. Eu tenho conhecimento desse assunto como professora de história, pelos estudos que nós temos aqui no Ocidente. Então, tudo que eu vou falar aqui é do conhecimento geral da historiografia brasileira e trazido para nós. Então, é isso sim. O meu pai, cabe aqui colocar um pouco da figura do meu pai, porque é importante. Eu vou falar sobre mim e sobre meu pai, mas entendam que eu já estou falando sobre Maomé quando eu trago essa fala. O meu pai era descendente de árabe. Muitos árabes vieram ao Brasil, migrando para cá, e no Brasil nós temos muitos árabes, muitos, eu não sei quantos, mas os árabes aqui são muitos, e a gente vai ali em São Paulo, no Brás, a gente vai em vários bairros no Brasil todo, a gente vai ver os árabes aqui, inclusive islâmicos. A gente também vê, quando você vai no sul, você vai ver o islamismo mais forte no sul do que aqui no Nordeste. O meu pai era um grande espírita, ele não era muçulmano, ele era católico. No começo da vida dele, ele
visitava a Irmã Dulce, colaborava lá com a Irmã Dulce na Cidade Baixa, com as obras da Santa, que hoje é Santa, a Irmã Dulce, né? E ele era uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa inteligente, apesar de ter sido um menino pobre, criado na primeira infância numa cidade do interior, depois ele veio para Salvador. E nós somos 11 irmãos. Ele iniciou no Espiritismo. Eu me lembro exatamente quando ele me deu o primeiro livro espírita para ler. Eu tinha uns 13 anos e eu gostei do livro. Ele ficou muito feliz e me deu outro livro. Eu não me lembro o primeiro livro, o nome do primeiro livro. Só sei que era um livro pequeno, interessante, sobre a vida de uma menina. E eu gostei do livro. Ele me deu o segundo livro, foi aquele livro Senzala. Quem já leu Senzala sabe que é um livro que toca muito o coração da gente por causa da escravidão no Brasil, e fala disso, né? Assim, de uma forma espírita. Depois ele me deu há 2000 anos, e depois ele me deu 50 anos depois, e aí eu fui uma leitora ávida do Espiritismo desde os 13 anos. Isso foi muito importante para mim, porque me fez uma grande leitora. Quando eu entrei na universidade, eu já lia muito. E as disciplinas que exigiam um pouco mais de conhecimento em filosofia, eu tirava boas notas. E os meus colegas ficavam admirados. Nossa, como você tira nota boa com esse professor, tão difícil passar com ele. E eu já era espírita, leitora, mas eu não falava para as pessoas que eu era espírita, nem poderia, porque senão eu ia sofrer preconceito. Porque você sabe que na universidade até hoje é assim, o materialismo é que vai imperar. E eu falando que eu era espírita, eu tinha que agradar o grupo para não sair, não ser expulsa do pessoal lá, da patota. Então eu ficava quieta, mas isso contribuiu para me ser grande leitora. Hoje eu não me importo com quem vai gostar ou não do que eu vou falar. Eu tenho meu compromisso com Deus e com minha consciência. Mas meu pai era um grande espírita. Eu não falei ainda dele, já falei da minha mãe. Ele era um grande espírita, ele fundou Centros Espíritas, ele é fundador da Federação Espírita de Brasília, também da Comunhão Espírita. Ele fazia palestras, dava passe, era um grande trabalhador. Ele sempre visitou hospitais, ele sempre visitou as pessoas carentes, ele sempre teve uma amorosidade profunda pelas pessoas carentes, né? E isso foi muito importante para mim. O Espiritismo hoje, para mim, eu considero que é a maior riqueza, o maior tesouro que meu pai me deixou. Dito isso, vamos falar de Maomé. Quem era Maomé? Quem era o povo árabe no tempo de Maomé? Imagine uma península semidesértica, que é a Península Arábica, que fica ali do ladinho da África, né? E naquela região árida, com poucos oásis, que eram as cidades de Meca, a principal, né? Existiam muitos povos que caminhavam pelo deserto, mercadores que se chamavam beduínos, não tinha nação, eram seminômades, às vezes paravam em algum local, ficava alguns dias, depois continuava a sua trajetória pelo deserto, a visitar cidades e cidades, levando mercadorias. O clima desértico propiciava muita fome, carência. Essas pessoas eram pessoas muito sofridas, que não tinham nação, que viviam ali na península fazendo comércio, eram os beduínos. Existiam também algumas tribos que dominavam as cidades. Uma delas era a tribo dos Coraixitas, da qual Maomé nasceu nesse grupo dos Coraixitas. Os Coraixitas eram ricos comerciantes de Meca, que dominavam o comércio lá. Só que Maomé não era rico, ele era pobre. Mas ele tinha um tio que criou ele, porque ele foi
um órfão muito cedo, aos 6 anos ele ficou órfão e esse tio criou ele. Ensinou ele a ser caravaneiro, quer dizer, líder de caravanas. Então Maomé, no começo da vida dele, na juventude, ele andava pelo deserto, pelas cidades da Pérsia, pelas cidades do Egito, pelas cidades da Arábia Saudita, levando produtos, trazendo produtos de camelo pelo deserto, e ele era um grande comerciante. Cada local que ele ia, ele fazia amigos, ele conversava, ele era afluente, era uma pessoa justa, uma pessoa inteligente, que fazia comércio de uma maneira esperta, ele era muito esperto para o comércio. Mas nessas andanças comerciais, ele conheceu povos de vários tipos, conheceu os cristãos, conheceu os judeus. Então, ele conhecia, porque Maomé, mais ou menos dos séculos 6 e 7, 517 a 630, mais ou menos o período que ele nasceu. Então, é a Idade Média. Eu estou falando do nosso calendário, porque o nosso calendário é diferente do deles. Daqui a pouco eu vou falar para vocês isso também. Então, nesse período do século 6 e 7, a Idade Média, que começou no Ocidente no século 5 aproximadamente, já tinha um cristianismo consolidado, não é? A Igreja Católica já estava lá no Ocidente, se desenvolvendo e exercendo seu poder nesse período. E Maomé é deste período. Então, Maomé, neste movimento de caravanas, se tornou líder de uma caravana comercial, que era de uma senhora 15 anos mais velha do que ele, chamada Khadija. E Maomé se casou com Khadija. Khadija era rica, tinha bens. Maomé era pobre, então foi um casamento muito importante. Segundo a historiografia, ele foi muito feliz com Khadija. Então, Maomé, ele era introspectivo, ele buscava Deus, a religião, e de vez em quando ele se ausentava da casa dele para ir meditar no deserto, nas regiões silenciosas, em uma caverna que tinha próxima a Meca. Um certo dia, quando ele estava meditando e introspectivo, ele teve uma visita inesperada. A visita do anjo Gabriel. Exatamente, este mesmo. O mesmo anjo que apareceu a Maria, apareceu para Maomé e sussurrou 3 vezes para Maomé: recita, recita, recita. Ele ficou assustado e pensou: o que eu vou recitar? Aí o anjo falou para ele: recita. Deus é único e se chama Alá, e te fez do coágulo do seu sangue. Você é o profeta de Alá e deve receber as mensagens que vêm de Deus, que se chama Alá. Para eles, em árabe, Deus é Alá. E Maomé ficou assustado, porque ele nunca tinha visto isso, ficou muito deprimido, queria se matar e tal, e contou para sua esposa a história do anjo, e ela conversou com ele e falou: não, você está recebendo a orientação de Deus e você tem que ver o que ele vai te dizer, porque é preciso que você receba essa mensagem. E aí ele começou a receber várias mensagens deste anjo. E cada vez que ele recebia a mensagem, ele decorava o trecho da mensagem, que era uma mensagem de versos bonitos, versos encantadores, que ele decorava e depois falava para a sua família, para as pessoas próximas. No começo era assim. E ele recitava, era a recitação dos versos. E esses versos chamavam-se suratas. As suratas. Essas suratas
depois de 20 anos recebendo mensagens do além, que ele considerava ser a voz de Deus, vão se transformar no Corão. Mas vamos ver como foi que ela se espalhou. Depois de um tempo, depois que ele já tinha decorado as suratas, várias suratas, ele resolveu, em vez de falar só para seus parentes, falar em Meca para todo mundo. E começou a recitar as suratas. As suratas eram tão bonitas, as pessoas ficavam tão encantadas, que as pessoas passaram a decorar as suratas de Maomé e falar decorado em todos os locais. Ninguém escrevia. Era uma tradição oral que ia passando para as pessoas. As suratas, que são 114, como eu já falei, elas eram bonitas, atraentes e falavam da dor do povo. Falava contra a escravidão, falava contra a fome, porque os coraixitas, que eram os líderes de Meca, eram ricos, mas as populações eram muito sofridas. As populações, elas eram sofridas demais, e as suratas falavam da libertação do povo, da união, e que Deus não gostava de pobreza e de exploração, e aquilo encantou as pessoas, e cada dia Maomé tinha mais seguidores, e as pessoas decoravam e falavam nas ruas, e aí foi criando-se os seus seguidores, e Maomé chamava esses seguidores de muçulmanos, que queria dizer submissos a Deus. Islã é uma palavra que quer dizer submissão. Então, o Islã é a submissão a Deus, e muçulmano é aquele que se submete à palavra de Alá, cujo profeta é Maomé. Daí surge o islamismo. Só que tem um problema. Maomé, ele agradava muito as pessoas pobres, os sofredores, mas ele não agradava os ricos. Porque Meca era uma cidade sagrada, antes mesmo de Maomé. Em Meca existe um templo que é um quadrado grandão que se chama Kaaba. Antes de Maomé, nesta Kaaba existiam 630 deuses politeístas, várias imagens de deuses de todos os tipos que você possa imaginar, inclusive cristãos, inclusive Maria de Nazaré tinha lá, como se fosse deusa. E lá, os coraixitas recebiam esses visitantes religiosos, e ali gerava muito dinheiro para os mercadores. A cidade vivia praticamente da religiosidade pagã daquele período. E quando Maomé começou a falar sobre Alá, o Deus único, ele começou a mexer com as estruturas dos coraixitas, estruturas comerciais. E aí os comerciantes de Meca começaram a perseguir Maomé e todos os seus seguidores. E foi uma perseguição horrível, uma matança, uma tortura, para que as pessoas negassem o Deus único e voltassem a ser politeísta. E foi uma loucura, uma loucura. Até que Maomé teve que sair de Meca com seus seguidores e fugiu para uma cidade ao lado, que se chama Iatribe. Se chamava Iatribe. Agora veja só a história dessa cidade. Essa cidade foi fundada por Ismael, filho de Agar. Você sabe da tradição de Abraão, que Abraão teve 2 filhos, um com Sara, que se chamava Isaac, não é? Que seria pai de Jacó. E Jacó teve 12 filhos, e que cada um dos 12 filhos eram as 12 tribos de Israel. Mas Jacó também teve um filho chamado Ismael, com a escrava Agar. E que num determinada história de Jacó, num determinado momento da história de Abraão, Agar sai com Ismael e vai morar em Iatribe, e forma lá essa cidade.
Então, as pessoas que moravam em Atribe eram ismaelitas, descendentes de Ismael. E tem mais, os descendentes de Ismael também são 12 tribos. E essas 12 tribos vai gerar uma filha dessas 12 tribos, vai casar com o irmão de Jacó, que se chamava Esaú. Então, os seguidores de Ismael, que se chamavam ismaelitas, eram também descendentes de Abraão. E, portanto, agora Maomé, líder de Atribe, que agora passa a se chamar Medina, a cidade do profeta, vai se considerar descendente de Abraão e, portanto, merecedor da Terra Santa, que é a cidade de Jerusalém. Está aí o motivo da brigaiada. Está aí o motivo das brigas constantes pela cidade de Jerusalém. Quando Maomé chega em Atribe, transforma essa cidade em Medina e começa a pregar o islamismo, o Deus único, o Deus Alá, e começa a recitar os versos. Só que os versos do Corão são versos que falam de religião, que falam desse contato com Deus, com Alá, e falam sobre regras da sociedade, sobre como as pessoas têm que se comportar, sobre o que é permitido e o que não é. E aí foi gerando toda uma estrutura social, e todos os povos vão se reunir em torno dessa ideia de Deus único, de Maomé, e vão se tornando muçulmanos. Os beduínos que andam pelo deserto vão se tornando muçulmanos. E ele vai unificando aquele povo enquanto nação, porque era um povo disperso e não era uma nação. E Maomé passa a ser um chefe também, legislador, um chefe governante e um chefe espiritual, não é? O Corão, ele vai crescendo, porque a cada vez que ele recebe uma nova mensagem, aquelas mensagens vão crescendo. Só que tem mensagens que são dúbias. E a interpretação fica difícil de compreender. Por exemplo, Maomé disse: é permitido casar com até 4 mulheres, desde que você consiga sustentar as 4 e seja equânime. Equânime é quê? Igual para todas. Então, Maomé disse que pode casar até com 4 mulheres. Só que ele casou com mais de 10. Inclusive com uma menina de 6 anos. Então, era complicado, porque Maomé falava uma coisa, fazia outra. Complicava a situação. E tem um problema. O povo de Meca, quando soube do poder de Maomé em Medina, não gostou. Falou, não, ele não pode levar esse Deus único para Medina, não pode ser líder dela, não. Nós vamos guerrear com ele. E aí começou uma guerra entre Meca e Medina, pela posse, né, de Medina. O pessoal de Meca queria tomar Medina, aí foi uma guerra inteira. Aí o Corão gerou uma nova lei. Vocês podem combater o inimigo, mas não sejam violentos e não pratiquem tortura, esse tipo de coisa, porque Deus não gosta. Mas podem pegar em arma para combater o inimigo. E aí Maomé formou um exército para combater o pessoal de Meca e terminou tomando Meca, né? Agora um detalhe. Quando Maomé saiu de Meca para Yatribe, isso vai marcar o calendário dos muçulmanos, que é o ano 1, que se chama Égira. O calendário dos muçulmanos é um calendário lunar, o nosso calendário é solar. Então você tem que calcular
o ano que a gente está, menos 630, que você vai achar o ano que eles estão, não é? Porque é diferente, começa o ano 1 na Égira, que é quando ele foge de Meca para Iatrebe. Mas agora, depois das guerras, ele toma conta também de Meca. E aí, quando ele chega em Meca, tem lá a Caaba, cheia de deuses politeístas, e ele não vai admitir isso. Ele entra dentro da Caaba e destrói todos os deuses politeístas e impõe o deus Alá através da espada. E todo mundo passa a ser muçulmano também em Meca. Maomé fez isso por 2 anos consecutivos. Depois de 2 anos, Maomé morreu. E ficou os versos do Corão na voz e na fala das pessoas. Mas tinha um problema. O Corão não estava escrito, ele só estava em verso. E na medida que os árabes expandiam o seu território, porque eles começaram a expandir, na intenção de levar a fé de Alá e na intenção de ocupar espaços, porque a terra dele era muito árida, eles queriam terras férteis, eles queriam riquezas, e aí eles começaram a expandir. As pessoas começaram a recitar de forma diferente os versos. E aí a mensagem do profeta começou a se dispersar e perder a originalidade. Foi então que o califa resolveu que teria que escrever o Corão. E aí foi feita toda uma interrogação entre as pessoas que conheceram os versos originais, e eles fizeram lá uma pesquisa profunda para ver o que estava certo e o que não estava, escreveram o Corão, e o Corão passou a ser o livro sagrado do Islã, não é? Agora ele reconhece que o livro sagrado do Islã é também da descendência de Abraão. E existem algumas semelhanças interessantes, porque para o Islã a sexta-feira é sagrada, não é? Para o judaísmo é o sábado e para o cristianismo é o domingo. E tem muitas semelhanças no texto do Corão com os evangelhos e com a Bíblia Sagrada. Maomé, ele previu o Apocalipse, ele dizia que ia ter uma destruição no final dos tempos, e que iam cair montanhas, iam ter tsunamis que iam destruir a terra, e somente aqueles que seguissem a lei de Maomé e do Corão se salvariam do inferno. Ele estabeleceu 5 pilares para ser muçulmano. O primeiro deles, reconhecer que Alá é o único Deus e que o profeta é Maomé. Outro pilar era dar esmolas aos pobres. Outro era rezar 5 vezes ao dia, virado para Meca, com a cabeça virada para Meca. Pode estar em qualquer lugar do mundo, tem que localizar Meca naquela direção e fazer essas orações ajoelhados e com a cabeça encostada no chão, que até hoje o mundo inteiro faz, né? O mundo islâmico faz isso. Outro pilar era ir a Meca uma vez na vida, se for possível financeiramente, se tiver saúde, mas ele recomenda essa peregrinação uma vez na vida. E o outro é jejuar todos os dias no mês do Ramadã. O mês do Ramadã, o mês sagrado deles, é mais ou menos entre junho e julho para a gente. E eles passam o dia todo em jejum, inclusive sexual, e só de noite se alimentam. Isso aí também é um pilar do islamismo, não é? Então, essas leis, elas são até hoje a base
religião islâmica para mais de 1 bilhão de pessoas. Mais de 1 bilhão de pessoas seguem o Corão. E é uma das religiões que mais se expande no mundo. Porque os árabes têm muitos filhos, eles têm mais de uma esposa, e a capital hoje, Riad, da Península Arábica, da Arábia Saudita, a capital tem 45% da população abaixo dos 11 anos de idade. Isso quer dizer que essa população ela vai crescer muito e vai expandir muito. E a gente já vê essa expansão no mundo inteiro, né? A gente já vê. Vamos ver aqui como que o Kardec trata Maomé. Ele fala aqui na Revista Espírita de 1866 sobre a personalidade de Maomé. Segundo Kardec, aspas, um homem de gênio capaz de se impor por sua energia e sua firmeza, bastante hábil para participar dos costumes e do caráter desses povos, cuja missão fosse revelada aos seus olhos pelo prestígio de suas qualidades de profeta. Então, Kardec reconhece Maomé como um profeta, não é? Ele reconhece que Maomé tinha todo um perfil de profeta e que ele realmente recebeu uma mensagem de Deus. Mas vamos ver aqui como Emmanuel traz essa questão da vida de Maomé aqui no A Caminho da Luz. Olha, tá? Na página 137 sobre o islamismo. Veja só como é que ele trata. Aspas, no segundo parágrafo. Numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Entre esses missionários veio aquele que se chamou Maomé, ao nascer em Meca no ano 570, filho da tribo dos Coraixitas. Sua missão era reunir todas as tribos árabes sobre a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo, em oposição aos abusos romanos nos ambientes da Europa. Tá vendo? Ele diz o seguinte, que Maomé veio, recebeu mesmo ali uma missão, inclusive o anjo Gabriel veio trazer essa missão para Maomé, para que ele espalhasse a doutrina do Cristo por toda a área dos árabes. Continuando aqui. Maomé, contudo, pobre e humilde no começo de sua vida, que deveria ser de sacrifício e exemplificação, torna-se rico após o casamento com Khadija e não resiste ao assédio dos espíritos da sombra, traindo nobres obrigações espirituais com suas fraquezas. Tá vendo? Dotado de grandes faculdades mediúnicas inerentes ao desempenho dos seus compromissos, muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto dos grandes lances de sua existência, mas não conseguiu triunfar da inferioridade humana. E aí ele tece toda uma tradição, uma trajetória do Maomé, e aqui finaliza aqui o trecho dizendo que assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz e cujas raízes era necessário extirpar. Veja só. O que ele está dizendo é que Maomé recebeu uma missão, mas não conseguiu cumprir. E nós vemos hoje o Corão com muitas mensagens dúbias, porque às vezes traz grandes mensagens de amor ao próximo, de respeito, de justiça social, e às vezes traz mensagens belicosas, mensagens que estimulam a guerra, como até hoje uma palavra muito citada no Alcorão, que é no Corão,
que é jihad? Essa palavra é uma palavra que fala da guerra, mas de dois tipos de guerra. Uma guerra inferior e uma guerra superior. Quando ele fala da guerra superior, é uma guerra íntima de encontro com Deus. É uma guerra que deve se tratar dentro de si, como nós cristãos estimulamos a reforma íntima, a melhoria de nosso ser. E essa mesma palavra jihad quer dizer também uma guerra entre os povos, entre o outro, entre aquele que não segue o Islã, entre os povos que impedem o desenvolvimento do Islã, que os califas interpretam como uma guerra de expansão do islamismo pelo mundo através da espada. E até hoje nós vemos, não é? Casos de ataques no Ocidente assumidos por fundamentalistas islâmicos que surgem no mundo, não é? E que a gente vê ainda essa interpretação do Corão dessa forma, porque o Corão não tem uma interpretação única, as pessoas interpretam de várias formas. Existe a maioria dos muçulmanos são pessoas pacíficas, a maioria segue o Corão de uma maneira a se autodisciplinar, a levar uma vida pacífica, porque interpreta dessa forma, mas alguns líderes usam para manipular as massas, para fomentar violência, para conquistar espaço e para ir contra os costumes do Ocidente, que eles acham uma ameaça à população deles e tratam dessa forma, de forma radical, com os povos. Até hoje nós vemos dois grupos que se dividem, que são os sunitas e os xiitas. Esses dois grupos se formaram logo após a morte de Maomé, pela posição de comando do Islã e dos muçulmanos. Os sunitas, eles seguem o Corão, mas eles também têm um livro que se chama Sunna, que trata de várias atitudes de Maomé, que trata de como ele andava, como a conduta dele, como era. E as sunnas são assim um livro de direção moral e de conduta social que está lá. E os sunitas querem também que seja respeitado não só o Corão, mas também as sunnas. E os xiitas, que são outro grupo, acham que somente os descendentes diretos de Maomé, sanguíneo, que foram descendentes direto da família, podem ser califas e comandar o Islã. E o grupo dos sunitas são aqueles que acham que os chefes das comunidades, que não são parentes diretos, também podem ser líderes, né? Hoje em dia você vai ter os xiitas no Irã e os sunitas na Arábia Saudita. Esses grupos se rivalizam entre eles com várias interpretações. E às vezes a gente acha que os xiitas são mais radicais que os sunitas, mas isso não é uma história fechada. Muitos sunitas são pacíficos, muitos xiitas são pacíficos. Agora, nas duas alas, você vai ter radicais. Inclusive, a Al-Qaeda, que assumiu a culpa pelo atentado do 11 de setembro, eram sunitas. E a gente pensa que os xiitas são radicais e os sunitas não são. Não é verdade. Todos eles têm nuances, assim como nós temos também no cristianismo, não é? Só que essa interpretação dúbia do Corão tem dado muito problema, inclusive para o povo que mora lá, porque o medo do contato com o Ocidente faz com que o povo fique no isolamento semi-escravo, porque as mulheres, por exemplo, só podem sair do país com o marido ou com um tutor, né? Com o pai ou com o irmão, um homem. Elas não podem pegar ônibus, elas não podem frequentar o restaurante misto
quando vai no restaurante as mulheres têm que ficar de um lado e os homens do outro. As mulheres são semi-escravas. Agora em 2018 que elas conseguiram dirigir um carro e mesmo assim é uma complicação, porque elas não podem pegar ônibus e ali fica essa situação. Enquanto essa interpretação do Corão for radical e for limitada e o medo de contato com o Ocidente for tão grande, que agora está se dispersando porque eles estão ocupando a Europa. Você vê lá a França como tem um monte de Islã, de muçulmanos, os Estados Unidos, eles estão se invadindo o mundo porque é da globalização, todo mundo caminhar no planeta, agora a regra é essa, não é? E é preciso rever isso daí para que o povo se liberte. Enquanto o Corão não for interpretado de uma maneira sadia, de uma maneira a compreender os povos, as diferenças, eles irão estar em sofrimento. Mas o grande salto que nós aqui espíritas damos em relação a isso é o seguinte, que todos os livros sagrados, eles são passíveis de interpretação errônea ou não. E aí Kardec pergunta aos espíritos, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem, a lei de Deus está escrita na consciência. Os livros sagrados são apenas um lembrete. Isso quer dizer o quê? É preciso consultar a consciência, o bom senso e a razão. E na medida que o homem compreender isso, os livros sagrados vão servir de apoio a essa concepção racional, não é? Bom senso, onde é necessário respeitar a todos, é necessário compreender que não pode maltratar o semelhante, muito pior ainda se isso for feito em nome de Deus, porque Deus não quer isso. A humanidade ela é sua criação e a sua criação amada, e Deus nos ama e é atuante nas nossas vidas. Então deixo aqui a reflexão para vocês fazerem sobre o islamismo e entender que no mundo todo existem muçulmanos, que esse povo não é de todo violento, porque existe um estigma sobre muçulmanos serem violentos, e isso não é real, não é? E que a gente tenha firmeza no nosso cristianismo, que ele seja cada vez mais puro, mais compreensivo, e que toda vez que a gente tiver contato com pessoas diferentes, que pensam de maneiras diferentes, agiremos sempre como Jesus nos ensinou, amando o próximo como a nós mesmos. É isso aí, muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, deixe seus comentários para acrescentar, porque eu sei que é muito vasto esse assunto. Nós aqui no Ocidente temos pouca compreensão de tudo que acontece, não é? E a gente ainda está aberto aqui a conversar sobre essa questão. Muito obrigado e até mais.